Meu nome é Teté Ribeiro, eu recorri a uma barriga de aluguel na Índia para ter minhas duas filhas, Rita e Cecília. A gente decidiu por ter filhos e aí nesse momento a gente queria procurar um processo de barriga de aluguel, um processo que fosse legalizado, né, para a gente poder realizar nosso sonho. Minha irmã, ela que se propôs, Karina, quer que eu gere? Então aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Ou é assim, ou não vou ser mãe. Então eu acabei aceitando, não tinha outra saída. Só pode fazer essa gestação, né, em útero de substituição, falando popularmente barriga de aluguel, de parentes muito próximos. Então é a irmã, a mãe, né, até a prima, e não pode ter caráter comercial. É difícil você encontrar alguém que faça isso de graça. Quanto que seria, mais ou menos? Olha, eu não faria por menos de 80 mil. Passei 7 anos tentando engravidar. 7 anos é um período super longo. Dava para fazer uma faculdade e uma pós-graduação. E tudo que eu fiz foi tentar engravidar nesse tempo. No final, quando eu decidi parar de tentar engravidar, a gente optou por outros 2 caminhos. Um seria entrar na fila da adoção, que é um processo mais vagaroso, mais lento e tal, e tentar uma barriga de aluguel. E fora do Brasil, porque no Brasil, você sabe, as leis são muito restritivas e tal. Para nós, era tentar fora do Brasil. A gente não tinha um parente de primeiro grau para fazer isso e não teria coragem de pedir esse favor para ninguém. Isso não é um favor, isso ou é um trabalho ou não é nada. É um pouco surreal você viver uma gravidez que não é em você, que é em outro lugar, ao mesmo tempo ela é super real, mas você não está vendo. A gente recebia exames uma vez por mês, os exames mensais, e corria com esses exames para o meu médico. Então tinha momentos de muita realidade, assim. O meu médico via os exames, fazia perguntas, a gente fazia para a médica, mas a minha vida estava igual, ninguém me oferecia o assento no ônibus ou a vez na fila do banco, sabe, essas coisas que se faz com grávida. Na Índia, as grávidas ficam numa casa, todas juntas, nessa clínica que eu fiz, a Casa das Grávidas. Qual é o perfil desse tipo de mulher que oferece a barriga de aluguel, no seu caso, na Índia? Olha, elas têm que ter uma idade entre 21 e 45 anos. Tem que ter tido um filho já. Não pode ser a primeira gravidez, a gravidez de aluguel. E dentro desses parâmetros, elas ainda passam por uma avaliação psicológica, uma avaliação médica. E elas têm que estar casadas. Elas têm que ter uma situação familiar minimamente estável. Eu acho que se eu soubesse um pouquinho mais, tanto sobre a maternidade quanto sobre o processo e a Índia e como seria, eu teria tido mais medo. Como eu tinha pouca informação sobre o que é, na verdade, criar uma criança, que eu acho, de tudo que eu fiz, criar uma criança, 2, no meu caso, a parte mais difícil. Ir para a Índia, ter filho de barriga de aluguel, enfrentar o desconhecimento das pessoas, a falta de informação, isso tudo eu tiro de letra. Quando você resolveu, então, escrever um livro? Quando eu estava na licença maternidade, eu escrevi um diário durante toda a gravidez, que durante a licença maternidade virou um artigo para uma revista. E a partir desse artigo, eu recebi convites de editoras e a ideia foi brotando. Aí eu resolvi, um ano depois, esperei um ano ainda, e resolvi que tá bom, estava na hora de contar essa história. A gente não estava com vergonha, a gente não estava com medo da reação das pessoas.
Talvez um pouquinho de medo de reação das pessoas, mas não muito. A gente sabia o que estava fazendo, estava feliz com a nossa escolha, orgulhoso de ter feito essa escolha, mas é uma história comprida para contar, né? Numa história do dia a dia, né? A ideia de que eu fiz essa viagem, de que eu tive tempo, calma, energia para fazer essa viagem em busca de uma coisa tão inusitada, né? Parece assim distante. Eu me surpreendo com a minha própria coragem. O que diz a regulamentação hoje? Que só pode fazer essa gestação, né, em útero de substituição, falando popularmente barriga de aluguel, de parentes muito próximos. Então é a irmã, a mãe, né, até a prima, e não pode ter caráter comercial. Meu nome é Karina, tentei durante 10 anos ser mãe. Em 2015, realizei o sonho de ser mãe da Laura, essa é minha filha Laura, que foi gerada através da barriga da minha irmã. Eu fui tentando engravidar nesse período e não conseguia, de jeito nenhum. E também não tinha condições para estar fazendo uma inseminação que não é barato, né? E aí, depois de 10 anos, eu consegui fazer a minha primeira fertilização in vitro. Aí, no 5º mês de gestação, o neném faleceu. Eu queria gerar né, passar por esse processo. Só que o médico falou, ó, em você eu não faço mais, porque você corre risco de morte. Então, eu não sei o que a gente vai fazer. Aí, a minha irmã, ela que se propôs, Karina, quer que eu gere? Então aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Ou é assim, ou não vou ser mãe. Então eu acabei aceitando, não tinha outra saída. Dar para ela essa conquista, esse sonho realizado para ela, é uma grande satisfação para mim, a alegria maior para mim, né, vai ser ela realizando o sonho. Faltava um pedaço, a gente quer ter um pedacinho da gente ali, pra você olhar e falar, é minha, sabe? É um pedacinho meu que tá ali. Quando dentro do núcleo familiar isso não é encontrado, ou porque a família é pequena, ou porque eventualmente o próprio familiar não está, em termos de saúde, disponível para esse tipo de suporte, pode ser procurado sim um não familiar. E aí depende da aprovação dos conselhos regionais em cada estado, né? E essa situação é que ela é mais delicada. Por quê? Porque você precisa comprovar claramente que não existe qualquer nível de dependência entre o casal que deseja a gestação e aquela mulher que está disponível para ceder o seu útero para aquela gestação. É difícil você encontrar alguém que faça isso de graça. Quanto que seria, mais ou menos? Olha, eu não faria por menos de 80 mil. Não é difícil a gente encontrar anúncios de pessoas oferecendo as barrigas para ter filho para outras pessoas. Isso existe, a gente sabe que existe, infelizmente, né? Nem sempre é fácil a gente comprovar isso aqui, porque isso não vem em denúncia. A gente não recebe denúncia porque ninguém denuncia aquilo que é do seu desejo. A legislação brasileira, ela impulsiona a clandestinidade? Sim, o fato de não ter de não autorizar que pessoas fora da família possam gerar o filho, isso é uma forma das pessoas fazerem na clandestinidade. Ao mesmo tempo que você está se expondo a riscos, eu também me exponho, entendeu? Isso não é uma brincadeira de boneca, isso é uma coisa séria. É um dinheiro que você está se disponibilizando para realizar o teu sonho e, ao mesmo tempo, é a minha exposição à saúde, essas coisas todas. Tudo isso é uma coisa que a gente pensa, né? Essa prática é um crime e ela até prevê uma pena de reclusão de 3 a 8 anos com multa em dinheiro de valor a ser estipulado pelo juiz. Você está precisando do dinheiro, é isso? O meu sonho é poder comprar uma casa para os meus filhos, de um teto, entendeu? Então esse dinheiro seria para isso, para compra de um imóvel. Essa prática existe, a gente está vendo isso acontecer. O problema é a segurança jurídica dessa prática.
Porque você pode fazer um contrato em que você diz que vai pagar e a mãe e quem está emprestando esse útero vai entregar a criança e não reivindicar a maternidade por ela. Se você for para a justiça discutir esse contrato, é um contrato nulo. Como seria esse contrato? Contrato é bom ter, né? Uhum. Porque nada de boca ter o contrato justamente pelo fato do registro do bebê, entendeu? Porque quando o bebê nasce, você tem que registrar. Então ele vai sair da maternidade, fui eu que tive, mas o contrato vai alegar que foi uma barriga solidária, entendeu? Eu emprestei, no caso, a minha barriga para ti. A decisão vai ser, aquele contrato não existe. A criança é filha de quem deu à luz e o dinheiro foi perdido. Ou pelo menos não precisa ser pago, se é que ainda não foi. É extremamente arriscado optar. Não existe segurança jurídica para isso. Aqui é o quarto do Henrique e também vai ser o quarto do Jonas e do Caio. E a gente fez um desenho que pudesse representar um pouco a nossa história. Porque teve uma amiga nossa que veio aqui e falou com a gente: nossa, gente, a família de vocês parece que é um pedaço da ONU. A gente fez o detalhe em todos os países que foram envolvidos na nossa história, né, para realizar nosso sonho. A gente marcou os Estados Unidos, porque foi lá que a gente coletou nosso material. A gente marcou a África do Sul, porque de onde está vindo os óvulos, né, da doadora de óvulos. Israel, que é a empresa que está fazendo todo o nosso processo. A Índia, que é a barriga de aluguel do Henrique. Nepal, que é onde ele foi gerado. E também o México, que é agora de onde vai vir o Caio e o Jonas, que são as nossas próximas conquistas, né? Em 2014, né, a gente decidiu por ter filhos. E aí, nesse momento, a gente queria procurar um processo de barriga de aluguel, um processo que fosse legalizado, né, para a gente poder realizar nosso sonho. Só tinham 2 lugares no mundo que eram aceitos no nosso caso. Era o Nepal ou os Estados Unidos. Só que o custo nos Estados Unidos é extremamente proibitivo. Era praticamente o triplo do custo do Nepal. Então, como a gente queria ter 2 filhos, o custo nos Estados Unidos era inviável de pagar. No momento que a gente estava, a gente achou que talvez não fosse tão fácil fazer uma adoção. A gente até queria, a gente visitou orfanatos e chegou a conversar com alguns orfanatos, com algumas pessoas e tal sobre esse processo, mas não pareceu ser uma coisa que a gente conseguiria fazer com menos de 2 ou 3 anos. E aí a gente viu que talvez o processo de barriga de aluguel fosse mais fácil. Implantaram os embriões num dia, 2 dias depois teve aquele terremoto no Nepal que destruiu metade do país. E a gente ficou aqui do outro lado do mundo sem saber como é que estava, se tinha começado a gravidez, desesperado assim. Imagina, no começo da gravidez de um filho nosso, a barriga de aluguel não ter água, não ter comida. Além da distância, tem as diferenças culturais que vocês enfrentaram durante esses 9 meses de gravidez e depois, quando foram buscar o Henrique. Vocês já tinham ido antes ao Nepal? Não, foi a primeira vez que a gente esteve lá e realmente foi um grande choque quando a gente chegou. A barriga, ela fala uma língua, que é um dialeto hindi, que a gente, assim, nenhum tradutor automático consegue traduzir. É uma língua muito restrita. Então, para ter qualquer interação, precisava de alguém que falasse inglês para poder traduzir para ela. Então, a gente não teve interação nenhuma com ela durante a gravidez. E uma coisa que para a gente também foi bem estranha é que no Nepal, por uma questão similar à Índia, eles não permitem você saber o sexo da criança no ultrassom. E a gente estava na maior expectativa de como é que a gente ia comprar roupinhas e tal. O processo de barriga de aluguel inteiro, desde o início até obviamente no final, o nascimento do bebê inteiro é realizado no exterior. Então, atualmente, os países, a Ucrânia, Estados Unidos, Grécia e Rússia, são países que autorizam legalmente o processo dentro do país. Então, todos os processos são realizados lá. Os clientes eles têm que fazer 2 viagens no início do processo para assinar um contrato com a barriga e para fazer a coleta do material, ou ainda o material pode ser utilizado de doadora, depende muito da situação e condição do casal. Cada país tem uma exigência. Por exemplo, um casal hétero casado no civil, ele pode fazer na Ucrânia, tá?
Agora, um casal hétero que não está casado no civil, eu já não consigo levar eles para a Ucrânia para fazer o processo lá. Eles têm que fazer na Grécia, ou na Rússia, ou os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é o único país que está aberto a receber qualquer tipo de casal, não importa quantas tentativas, não importa quantos impercalços nós tenhamos no meio do caminho, o valor é $110 mil, tá? Na Ucrânia, esse mesmo processo, nas mesmas condições, ele tem o valor de $63 mil. A gente tinha contratado para fazer um filho biológico dele e um meu, né? Então eram 2 barrigas. Quando a gente estava no Nepal, buscando o Henrique, né? A gente ficou sabendo que a nossa barriga do México estava grávida, né? E a gente ficou meio em choque, porque era a primeira interação que a gente estava tendo com o Henrique. A gente tinha 2 dias que estava com ele. Aí eu peguei e falei assim, poxa vida, eu não estou dando conta de um, agora já está vindo outro. Aí a pessoa que estava me dando a notícia falou assim, não, mas não é mais um, são mais 2, né? A gravidez é de gêmeos. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora, né? E de repente, um casal virou uma família de 5. Isso. E tá uma bagunça a casa agora, não tá não? Graças a Deus. Tá uma festa. É uma festa. Tá uma festa. É bastante movimentação. As crianças ficam o dia inteiro brincando. É uma alegria nova a cada dia, uma descoberta nova a cada dia, multiplicada por 3. Se vocês tivessem que passar por esse processo novamente, o que vocês não fariam? Olha, eu não teria confiado tanto na empresa quanto eu confiei, porque a gente achou que eles iriam nos resguardar legalmente, em questões de saúde, em todos os processos. Isso não aconteceu. Nós ficamos numa situação muito complexa, assim. Teve momentos no México que eu achei que nós 2 íamos ter um infarto, alguma coisa de tanto estresse que a gente estava passando. Logo depois do nascimento, a gente descobriu que não ia ter os documentos das crianças, que eles estavam retidos por N questões do hospital, que a empresa disse que eram outros problemas. E pós isso tudo, a gente ainda teve problema no registro das crianças lá no México e na tradução desse registro para uma certidão brasileira. Porque, ao contrário do que aconteceu no Nepal, por uma decisão do Itamaraty de Brasília, tá? A equipe do consulado nos deu todo o suporte possível, mas por uma ordem vinda de Brasília, eles foram proibidos de fazer registro da criança no nome dos 2 pais. Porque até hoje está nos causando problema, porque até hoje eles estão registrados somente no nome do pai biológico. Tá? A gente teve muito suporte. Que é o Luiz. Né? Porque aí envolve uma questão de direito internacional privado. Então, é preciso ter um processo judicial ou fazer os trâmites burocráticos, registra-se, né, nasceu a criança, de acordo com a lei daquele país, porque a lei tem um limite territorial, registra-se naquele país e aí tem que fazer a transcrição para o registro brasileiro. Também não é tão simples, mas é muito mais simples do que fazer uma barriga clandestina. Na Ucrânia especificamente e nos Estados Unidos, o hospital ele vai emitir uma certidão de nascimento da criança. A certidão sai no nome dos pais, não importa se foi utilizado doadores ou isso nem a doadora e nem a barriga de aluguel vai aparecer no documento da criança. Todo o processo feito lá fora, você está à mercê da legislação estrangeira também. Então, o que vai acontecer com um casal brasileiro que chega com uma criança que nasceu de uma reprodução assistida, vai ser, na verdade, ela vai chegar com uma certidão de nascimento emitida por um outro país em que o Brasil vai reconhecer e vai registrar em nome desses pais que estão trazendo essa certidão como se eles fossem os pais dessa criança. Então, agências que oferecem esses serviços fora do Brasil, elas estão absolutamente dentro da lei. Ou pelo menos não há uma lei contrária a isso. O que eu entendo é que não há legislação, não há impedimento legal para que ela funcione. Me parece que o maior impedimento é o custo desse processo, que realmente implica, além do custo da própria empresa, o custo de toda a gestação fora do país, o parto fora do país. É uma questão de um sonho. Eu acho que muitas pessoas
vamos tentar fazer isso. Mas o que eu digo, se resguarde antes mesmo de começar o processo, veja as questões de plano de saúde, não acha que é simples, no máximo vai te custar $20 mil, porque a história não é bem assim. Para você ter uma noção, o nosso processo ficou 3 vezes o valor inicial que era proposto. A gente até estava pensando em ter uma filha e já falamos, se a gente for ter uma menina, a gente vai adotar e com certeza não vai ser em nenhum lugar do exterior ou algo do gênero, porque passar pelo que a gente passou foi muito puxado emocionalmente. Pra gente foi, assim, tudo, nossos filhos valem tudo, mas a gente ficou com medo deles ficarem sem pai. Teve momentos que a gente achou que a gente não ia conseguir sair do outro lado. Dado o estresse que a gente passou, a tudo que a gente passou lá no México, teve dias que a gente, assim, eu digo que a minha fé mudou depois disso daí. Porque teve dias que eu tive certeza que foi só porque Deus estava me segurando que eu acordei no outro dia de manhã. Foi muito puxado pra gente. Mas quando vocês olham para os meninos hoje, o que passa pela cabeça? Roberta, a gente, quando passa algumas coisas que são ruins, a gente tenta esquecer a parte ruim e ver a parte boa. Eles valem tudo pra gente, eles são os nossos maiores tesouros e assim, tudo que a gente passou, de alguma forma vai ficar no passado. Yeah!